Foram 65 jogos nessa segunda passagem do Kudê, né, pelo Inter. 32 vitórias, 16 empates e 17 derrotas, 57,4% de aproveitamento, 90 gols marcados, 60 gols sofridos. Para o que a gente projetava, e acho que a diretoria do Internacional também, para essa temporada, o ano tem sido ruim, né? Em que pese todos os problemas que os times gaúchos estão enfrentando, né, por causa das enchentes, a perda do Beira-Rio, do centro de treinamento, o Inter e o Grêmio tendo que treinar em outros lugares, jogar em outros estádios, é uma campanha bastante fraca para o investimento que o Inter fez e a melhora que conseguiu no seu elenco, né? O Juventude ganhou no Beira-Rio 2-1 pela Copa do Brasil, esse jogo não era Brasileirão, Copa do Brasil. O presidente anunciou a saída de Kudê do Internacional. Vamos acompanhar. Não vou falar sobre o jogo nesse momento, mas dar um comunicado que decidimos, né, o desligamento do técnico Eduardo Kudê. A gente resolveu interromper este contrato, entendendo, sem descontextualizar o momento que vivemos, mas entendendo que era necessário fazer isso hoje, buscar remobilizar todo o departamento de futebol, mas principalmente o grupo de jogadores, para que a gente possa, no sábado, fazer um grande jogo e reverter esse resultado lá em Caxias. Nós vamos brigar, e brigar muito, por essa classificação na Copa do Brasil, que é muito importante para nós. E essa foi a conversa que tivemos agora no vestiário, com todos, comunicando aos jogadores a saída da comissão técnica e também tratando da responsabilidade que todos têm perante a torcida, o clube, de reverter esse resultado. Nosso planejamento, ele prevê que a gente busque essa classificação na Copa do Brasil e que a gente brigue por ela, respeitando sempre o adversário, mas entendendo que o Internacional precisa fazer um jogo diferente do que vem fazendo e buscar o resultado. E aí, a partir de amanhã, assume o comando de forma interina o treinador do Sub-20, Pablo Fernandes, que vai, a partir de amanhã, passar a trabalhar com o grupo profissional. Tá aí, então, o anúncio da saída de Eduardo Kudê do comando do Internacional. A gente tem os números do Kudê aqui no nosso super telão. Foram 65 jogos nessa segunda passagem do Kudê, né, pelo Inter. 32 vitórias, 16 empates e 17 derrotas, 57,4% de aproveitamento, 90 gols marcados, 60 gols sofridos. Para o que a gente projetava, e acho que a diretoria do Internacional também, para essa temporada, o ano tem sido ruim, né? Em que pese todos os problemas que os times gaúchos estão enfrentando, né, por causa das enchentes, a perda do Beira-Rio, do centro de treinamento, o Inter e o Grêmio tendo que treinar em outros lugares, jogar em outros estádios, é uma campanha bastante fraca para o investimento que o Inter fez e a melhora que conseguiu no seu elenco, né? Olha, assim, tem um aspecto que ele é melhor medido por quem está no dia a dia e verifica se existe alguma questão aparentemente inconciliável entre vestiário e treinador. Se a questão é apenas uma avaliação técnica, eu fico muito espantado. Se você olha o que é a trajetória do ano, pode não ter os resultados que o Inter planejou, pode não ter o rendimento que o Inter planejou, mas ela envolve uma tragédia no Rio Grande do Sul. Eu não estou dizendo que por causa da tragédia todo mundo tem que ganhar imunidade nos seus cargos e nos seus trabalhos e não ser avaliado, não é isso. Mas você tem uma tragédia, uma sucessão de lesões que fez o Inter, que se preparou para esse período de Copa América, pensando em ter um time e passou a ter outro,
perder também uma quantidade enorme de jogadores em paralelo aos que foram convocados e teve que fazer 1000 ajustes para jogar esse período, ajustes que eventualmente não deram certo, mas a posição no Campeonato Brasileiro não é ruim, considerando os jogos que o Inter tem a menos. Ele 3 jogos a menos do que alguns isso, adversários. Exato, ele vencendo os jogos dele, ele se aproxima das primeiras posições. Enfim, com tudo isso, me parece surreal que continue estourando a corda no lado do treinador, considerando apenas uma avaliação técnica como observador externo. Se há algo internamente que mostra que não tem como recuperar a crença do grupo nesse trabalho, nesse treinador, se isso foi perdido, aí é uma outra questão que eu não tenho informação nem a capacidade aqui de avaliar. Me parece só que, em geral, os dirigentes se colocam da seguinte forma: a gente queria muito manter, a gente acredita na continuidade, mas chega um momento que fica insustentável. É como se o dirigente manifestasse a sua impotência diante de uma cultura nacional de que o lado mais frágil e o lado mais vulnerável é sempre do treinador. Eu acho que bate mais nisso, assim. Lógico que o Inter, ele conseguia ter controle, mas ele estava também se expondo, tomando muitos gols e de repente, fazendo menos gols, né? Isso era um questionamento que eles tinham lá entre eles. E foi se passando o tempo, esse tempo, por mais que não tinha rusga de jogador e coisa, mas chegou num ponto que parece que, sabe aquele negócio que parece que não conseguia transparecer uma melhora para esse tipo de situação. E você pega um jogo desse que é importante... O passe do Alan Patrick, né, Alex? Desculpa. Esse é um tipo de jogo, do Valência esse é um tipo de jogo, de jogada, de jogador que ele tem que realmente fazer e pode fazer muito mais, mas o Enner estava fora. E o Borré está fora ainda. O Alan Patrick ficou fora por lesão. Concordo plenamente contigo. Mas o Inter vem realmente tomando mais gol do que se tinha, isso vinha incomodando eles, na verdade. Então você tinha o controle, mas não matava seus jogos e ao mesmo tempo você sofria, você permitia. Esse jogo de hoje, o Juventude mostrou de novo e veio reafirmar a sua competência desse belo trabalho com o Roger, com o Paulo Paixão, que vem fazendo com esses jogadores. É um jogo consistente, é um jogo paciente, só que é um jogo objetivo. É um jogo que ele perdeu o pênalti, ainda teve chance logo em seguida de fazer gol. Então é um time muito difícil de se enfrentar hoje. Então tem disso também no futebol, nesses momentos. Então o Juventude vive um melhor momento que o Inter. O Inter domina, tem maior tempo de posse de bola, mas nem sempre cria tantas oportunidades quanto o adversário e acaba acaba errando muito mais atrás e tendo algumas infelicidades. Acho que isso veio desgastando um pouco e chegou no ponto de ele falar, poxa, eu não consigo mais sustentar, e não somente também para criar o fato novo. Porque imagina, você pega um treinador do Sub-20, você vai para um jogo já que é o jogo agora, fim de semana. Sábado é a volta já da Copa do Brasil. E já no meio de semana tem Sul-Americana, então não é fácil, até para eles terem tomado essa decisão, mas é óbvio que deve ter chegado num ponto que eles não tinham como, esse desgaste, essa forma de você não conseguir ver mais, tirar caldo nenhum assim, de conseguir ver algo, até para o próprio treinador, que pode ser que chegue em algum momento, ele não consegue ter lucidez para tomar decisões, para poder evoluir, e assim foi feita a decisão. A visão está viciada, né? Você vê os treinos todo dia e tem sempre a mesma imagem daquele determinado jogador, e mesmo com a evolução dele, você não consegue perceber às vezes, né? É por aí.